Olá! O Depois da Aula de hoje traz o tema o uso de trilhas sonoras cinematográficas nos comerciais televisivos como estratégia de reconhecimento. Queremos agradecer a presença de todos que estão aqui no estúdio, da nossa magnífica reitora, professora Sara Pedrini Martins, os diretores acadêmicos, coordenadores, plateia e a você, que está nos assistindo pelo nosso canal no YouTube. O Depois da Aula começa agora. Nas peças publicitárias, há o uso de variadas referências para atrair a concentração do receptor para uma mensagem. Dentre tantas do cinema, ela utiliza de aspectos visuais, sonoros e de conceitualização produzidos originalmente para os filmes, que são sucessos de bilheteria, e transformam isso em estratégias comunicativas, alinhadas também à criatividade publicitária. E para conversar um pouco sobre esse assunto, temos aqui no estúdio a presença do professor Marcelo Gabay, e também da aluna Aline Reis. E para começar essa discussão, vocês têm um trabalho em dupla, né? Muito bem elaborado, é uma monografia e também uma iniciação científica. Mas vamos começar para explicar para o nosso público o que seria exatamente o efeito de reconhecimento dessas trilhas. Certo. A palavra reconhecimento veio com uma palavra de fundo para o trabalho, mas ela é extraída do texto do sociólogo Theodor Adorno, que é um autor fundamental para as teorias da comunicação, né? Então, só rapidamente, eu achava legal a gente deixar claro esse termo. O Adorno é membro da Escola de Frankfurt, todo mundo que estudou comunicação lembra, né, no primeiro semestre, e ele era músico também, sociólogo e músico. Viajou para os Estados Unidos durante o nazismo, era judeu, para se exilar, e lá ele conhece o rádio e o jazz americano, os big bands, né, as grandes orquestras de jazz. E fica assustado com a força comunicativa disso. É o Adorno que mais tarde vai inventar o conceito de indústria cultural, junto com Max Horkheimer. E lá nos Estados Unidos, então, ele escreve depois vários textos sobre música popular. São vários os textos, que vai desde o fetiche na música, a sociologia da música e a filosofia da nova música, que eu considero um dos melhores textos. E é recorrente em alguns desses textos o termo reconhecimento, que diz respeito ao fato de a audiência ter uma facilidade em consumir esses produtos musicais. Porque existem aspectos técnicos da canção popular que são repetidos toda vez e fazem dessa música um objeto de fácil consumo. Então, é fácil gostar de uma coisa que foi massificada, que foi massivamente repetida. Aí o Adorno vai ver as formas, os modos das músicas, os tipos de escala, as formas rítmicas, o tipo de interpretação, o tipo de instrumentação, isso tudo, existe um padrão, essa é uma palavra muito forte para o Adorno, de reconhecimento. Então, ou seja, o público vai ficando tarimbado, vai ficando acostumado, quase que viciado nesses padrões. E aí é fácil foco primariamente no som. Foco nessa conexão massiva com as audiências. Então vai ser fácil você fazer uma música de sucesso. Ele diz que o jazz, para nós, hoje o jazz é uma coisa cult, né, uma coisa elevada, mas para o Adorno naquele momento era música popular, né, o que hoje para a gente é o funk carioca. Então, o jazz para o Adorno era assim porque, apesar de parecer difícil para nós hoje, era uma música que sempre repetia as mesmas técnicas. O improviso, a síncopa, as escalas de improvisação, não tinha nada difícil, era tudo muito fácil para o olhar dele, para os ouvidos dele. Então, daí ele saca esse lance de reconhecimento, que é assim, é fácil fazer uma música de sucesso, porque é só você repetir esses padrõezinhos, essas técnicazinhas, que vai dar certo. E para ele isso tem um desdobramento sociológico muito grave, porque está ligado com o emborrecimento das massas, com a preguiça auditiva, né? Então a gente vai ter dificuldade o oposto do reconhecimento, que é o estranhamento. A gente vai ter dificuldade de estranhar, de lidar com uma coisa que é estranha. Por exemplo, ouvir uma música tradicional indiana. A gente vai achar chato, mas não é chato. É estranho, é diferente do padrão. E dentro para os indianos é maravilhoso, é elevadíssimo. Para o Adorno, a grande música estranha, no bom sentido da época, era a música moderna, a música dodecafônica, que era dos mestres dele. E a galera não gostava na época porque estava fora do padrão, fora da caixinha dos modelos auditivos. Então, no trabalho da Aline, a gente pega o termo reconhecimento, se apropria dele num outro momento histórico, num outro contexto. Não é o reconhecimento do Adorno da década de 40, com ódio do jazz, com ódio do mundo. É o reconhecimento como um aspecto
recorrente na técnica do publicitário, do compositor, do trilheiro, né, ou daquele que escolhe as trilhas sonoras. Ele precisa que funcione, precisa que seja reconhecido, facilmente absorvido. E essa absorção, isso tem no Adorno também, ela tem um forte apelo psicológico afetivo. O reconhecimento é tão forte, que a pessoa, quando ela é capturada por esse padrão, ela entrega muita emoção, ela ama aquilo, ela sofre, ela chora, se emociona. O reconhecimento está na canção, está na literatura, por exemplo, na telenovela, no cinema. Então, todos os produtos do Núcleo Cultural trabalham com esses dispositivos de reconhecimento que faz a gente, nós, plateia, identificarmos e nos entregarmos com uma carga emocional psicológica muito grande. Então, a gente pegou isso só para como técnica, né, e não como conceito negativo. Assim, né? E Eline, foi pensando nisso, nessa composição, que você pensou, vou fazer esse trabalho, quero esse tema. Como é que foi? Como é que você chegou nesse tema? Chegou o Marcelo? Conta. Então, eu estava em casa e estava passando um comercial. No caso, só identifiquei depois que eu fui à frente da televisão. E na medida que estava passando esse comercial, ele tinha a trilha sonora do filme Mowgli, a música Somente o Necessário. Só que eu estava em outro cômodo da casa e, inconscientemente, eu comecei a cantar aquela música porque já se tratou da minha memória sonora. Quando eu me coloquei à frente da televisão para ver aquilo, eu percebi que era um comercial, que ele era da Barca IP, ele foi veiculado em junho de 2016. E o que me chamou mais atenção foi a questão de ele não estar fazendo nenhuma alusão visual ao filme do Mowgli. E aí entrou a grande questão do trabalho de estar analisando como que seria a questão do consumidor, que quando é submetido a esse comercial se torna um ouvinte, e como que ele reconheceria essas referências de cinema no comercial. E aí foi assim que surgiu a ideia, porque eu sempre sabia que eu queria fazer uma monografia ou um trabalho de conclusão de curso relacionado à música, mas eu filtrei nessa parte mesmo das marcas estarem se apropriando de alguns aspectos sonoros do cinema, e introduzir isso nas suas propagandas. Então seria o aspecto principal de objetivo da sua monografia. Isso, que é de tratar de fato como que os consumidores e como que as pessoas reconhecem o uso dessa trilha, que não foi composta originalmente para o comercial, né? Porque quando ela foi feita para o cinema, ela teve um outro objetivo, ela participava de uma outra contextualização. No filme, ela abordava um outro tipo de mensagem, mas quando ela foi introduzida ao comercial, ela teve um novo tipo de significado. Então, entra na questão de as pessoas reconhecerem ou não que existem aspectos de cinema ali introduzidos no comercial, mesmo que seja de uma forma não muito direta, que foi no caso da IP. E quais são os pensadores ou conceitos que vocês utilizaram para embasar esse trabalho? Dentre um dos que nós utilizamos no trabalho, tem a publicidade híbrida, que é de Rogério Kowaleski, que ele estuda muito referente a essa relação do cinema com a publicidade. E tem a publicidade híbrida, que fala na questão de que as marcas hoje em dia não têm somente a questão de anunciar o seu produto, mas ela também tem um aspecto de entreter o seu consumidor. Então, aí que entra a grande questão do comercial, porque entra a expectação do consumidor vendo aquele comercial. São cerca de 15 a 30 segundos, em média, em todos os canais, quando são televisionados anúncios. E entra a questão da receptividade do receptor, do consumidor, do ouvinte em si. E os objetivos do trabalho, como eu falei, se referem na questão desse reconhecimento. E citamos também o Adorno, e no caso do Adorno, eu entrei em questão daquele livro dele que falava sobre a sociologia da música, e eu peguei, por exemplo, os tipos de ouvintes. Quando o Gabay falou na questão de os consumidores emocionarem-se com a música, todo esse lado afetivo que tem em função da música, o Adorno listava alguns tipos de ouvintes, e os que nós mais utilizamos no trabalho foi tanto o ouvinte emocional, que ele se apropria daquela música, daquela canção, daquilo que ele está escutando, em relação às suas emoções, chorar, sorrir, sentir nostalgia. Também tem a questão do ouvinte de entretenimento, que é justamente o ouvinte que é aquele que está vendo comercial na televisão, porque ele é bombardeado com várias informações de várias marcas, e as marcas têm que ser extremamente criativas para conseguir angariar aquela atenção daquele consumidor. Dentre outros também que nós citamos no trabalho, tem o Flávio Calazans,
que ele falava sobre os tipos de memória. E aí tem, por exemplo, a memória involuntária, que a memória involuntária, ela diz respeito à questão de quando ocorreu comigo em casa, que de uma forma involuntária eu comecei a cantar aquela música porque ela já estava alojada na minha memória. Ela já fazia parte do meu repertório sonoro, que era um filme que eu recordei, que eu via quando era criança, e ao longo dos anos ele vem sendo bem consagrado. Tem também a questão da memória auditiva, também, que o Calazans fala, que é justamente de eu estar angariando todas essas informações quando eu escuto de uma música. Então, eu percebo que a música tem ritmo, que a música tem letra, que a música tem vibrações, que a música tem pausas de silêncio. E tem também a questão da memória sonora, que a memória sonora entra nesse aspecto do reconhecimento, porque a memória sonora diz respeito a cada vez que eu sou colocado para um tipo de escuta, eu tenho uma informação a mais daquela música. Então, na medida que eu estava em casa e ouvindo o comercial da IP antes de chegar à televisão, eu percebia que era uma música do filme, do Mowgli. Quando eu fui colocada à frente da televisão, eu tive um outro tipo de percepção. Então, eu fui somando as informações que eu tinha referente àquela música. Exatamente, eu fui agregando essas informações. E como é que a propaganda ela usa do cinema para esses fins? Como a Aline falou, tem toda uma tendência hoje da propaganda, a publicidade, se reinventar e se tornar menos chata, né? A ideia de que a publicidade esgotou aquele modelo tradicional do compre aqui a palha de aço. Agora a gente quer ver coisas diferentes, existe uma atenção fragmentária, existe uma miríade de referências, então acontece. Tem essa publicidade entretível. E aí publicidade que se parece com o cinema, que se parece com o filme, se parece com microsérie, se parece com outros tipos de linguagem, né? E aí as marcas estão fazendo isso. E então essa é uma relação. O cinema empresta ao filme publicitário ou ao produto publicitário a sua estética, planos de câmera, cortes, velocidade da edição das imagens, o tipo de música, o tipo de ator, o tipo de diretor. Muitos filmes publicitários dirigidos por diretor de cinema. E aí isso os autores chamam de intertextualidade, tem uma relação de texto, de discurso, uma linguagem empresta o seu formato para a outra, né? E claro que tem um cinema se usando da publicidade com aquela que vulgarmente o povo chama de merchandising, né? Que é a colocação de um produto na narrativa do filme, mas que na verdade é o product placement, né? Então, mas a novidade seria isso, o contrário, a publicidade se apropriando de técnicas do cinema. E como é que fica a relação comercial entre o anunciante e a produtora do filme, assim? Pois é, são várias. No caso, geralmente você compra o direito de usar aquela propriedade intelectual, aquela música ou aquela personagem. Muitos anúncios que usam personagens do entretenimento, né, da televisão. Você tem que comprar, aquilo está protegido por propriedade intelectual. A Aline andou vendo uma palestra sobre isso, né, e aí havia a questão específica no comercial do IP, estava passando na mesma época do relançamento do Mowgli. Então, a gente supõe, não sabemos que houvesse uma relação comercial, por exemplo, entre os dois produtos. Entendi. E por que fazer uma iniciação científica, já que já tem uma monografia muito bem estruturada, muito bem pautada? Então, a questão da iniciação científica entrou justamente em fazer uma pesquisa ou algo em campo, para que pudesse estar dando um direcionamento quanto ao trabalho. Como que seria isso, de fato, mediante os consumidores. Então, a partir desse ano, conversando juntamente com o Gabay, surgiu a proposta de estar fazendo a iniciação científica. E a iniciação científica se baseou em estar fazendo uma experiência de reconhecimento de jingles. Então, entrou não somente o da IP, mas outros, e foi realizado um processo de musicoterapia, todo o ambiente foi estruturado em função de estar colocando os consumidores, estudantes ou pessoas de forma em geral para que escutassem esses jingles e tratassem da questão do reconhecimento, se eles entendiam ou não que aquilo era uma referência do cinema, como que funcionaria na cabeça das pessoas a questão de percepção sonora, a questão de memória sonora, intertextualidade, o entretenimento que a marca traz ao fazer este comercial com aspecto cinematográfico. Então, entrou a iniciação científica apenas como um complemento
né? Porque ao longo do trabalho eu defendia, estruturava, analisava o meu estudo de caso, colocava teóricos, citava vários outros exemplos de quando a publicidade utilizou de referências do cinema, mas com a iniciação entraria em algo mais experimental mesmo, algo mais de amostra, de lidar com as pessoas e como seria o feedback dessas pessoas como consumidores em si. E o bacana, só para complementar, que a iniciação científica é uma novidade no curso, né? É uma prática tradicional dos cursos universitários, que ela serve para iniciar o aluno na vida científica, né? Então, o aluno não passar na universidade só para se tornar um profissional de mercado, mas também um pensador daquele mercado. E agora, no curso de publicidade, a gente está começando essa cultura. E, pela primeira vez, o edital autorizou os alunos de 8º período a fazerem, que tinha umas regrinhas, não podia fazer a partir de tal período, porque o cara já ia concluir. Mas aí podia. Então, eu enchi o saco da Aline para ela fazer, porque o trabalho tinha um potencial científico. Aí é que está. Quando o aluno ou o trabalho que ele está fazendo tem um potencial científico, você já dá caldo, vai dar samba do ponto de vista científico, então vale a pena. E o aluno ganha uma experiência científica que pode e deve virar um artigo para ser apresentado num congresso da nossa área, né? E o curso ganha um trabalho. Agregar o curso aos próximos, né, profissionais também de publicidade e propaganda. Claro, porque o trabalho científico ele não é só um círculo vicioso, né, científico. Ele tem que dar pistas para o mercado também. No final das contas, o que depois de tantos adornos e intertextualidades, e tantas viagens teóricas, tem um saldo técnico, prático, profissional. Então, eu sempre digo para as pessoas, para a Aline e também para as pessoas que foram assistir ao pré-banco, que foram assistir ao nosso trabalho lá, no final das contas do trabalho dela, você vai ter alguns apontamentos sobre como fazer um jingle, como escolher um jingle. Muita gente trabalha no mercado em crise, tarará, com trilhas brancas, que a gente chama. Aquela banco de músicas que você compra, padrão, que tem tudo a ver com a coisa da padronização da escuta, né? Essa música para sorrir, música para chorar, música para comprar sabão. E você vai atribuindo porque aquilo é barato, então não tem que mandar alguém compor. Mas mesmo para escolher uma trilha branca numa pasta de músicas, você tem que ter a ideia do que você quer como discurso musical. Então o trabalho da linha deve servir para dar alguns apontamentos, como é que o cara compõe ou se não, escolhe uma música para esse fim, para esse discurso, quero comunicar isso. Qual é o aspecto sonoro? E você está no 8º semestre, publicitária já. Quais as conclusões que você tirou a partir desse trabalho que podem servir para a prática de um outro profissional da sua área, para você também daqui para frente, quanto o seu trabalho? Bom, não só mediante a monografia, mas a iniciação científica entra de fato para atribuir pontos positivos e até abrir a possibilidade de novas pesquisas para a comunicação sonora. Porque, de fato, eu achei interessante porque a publicidade e a propaganda utilizam muito dos seus próprios recursos para produzir uma música. Então, nós temos jingles, spots, vinhetas, cortinas, várias técnicas que são utilizadas na composição dessa música que é feita para a marca. E por que ela entrou nesse campo de utilizar de uma trilha sonora que era do cinema? Então, aí entra várias questões de também dar maior notoriedade ao aspecto sonoro, porque as pessoas hoje em dia são muito visuais. Mas, à medida que a marca for inteligente, ela consegue estar utilizando de uma forma estratégica e criativa a comunicação sonora, que foi o caso da IP, que deu uma roupagem totalmente diferente para aquilo que era originalmente produzido para um filme. E, mediante a iniciação científica, nós tivemos até alguns apontamentos, que foi muito interessante, na medida que eu realizei o processo da experiência, que durou cerca de uns 4 dias. E as pessoas perguntavam muitas coisas sobre como que funcionava mesmo a diferenciação de composição de uma música para publicidade, ou composição de uma música para trilha, ou então a questão do reconhecimento, a questão de quais aspectos que elas reconheciam que aquela era uma música de um filme, se fosse pela melodia ou se fosse somente pela letra. Então, com a iniciação científica, eu pude perceber que as pessoas são, sim,
muito musicais, muito sensoriais, mas cabe a cada pessoa um tipo diferente de percepção sonora. Então, na medida que eu coloco uma pessoa para escutar de forma desfragmentada, toda aquela música que foi feita, introduzida no comercial, que no caso é do Somente o Necessário, então haviam pessoas que identificavam que era uma música do filme quando escutava somente a melodia. Ou então pessoas que entendiam que era uma referência de filme quando escutava a letra falada de forma corrida. Ou então havia pessoas que de fato não entendiam essa referência. Então entra também das marcas serem inteligentes na questão de atingir o seu objetivo de comunicação. Porque se eu me aproprio de algum aspecto, que no caso é do cinema, e eu coloco aquilo na minha propaganda, então, de alguma forma, eu quero que as pessoas reconheçam aquilo. Mas cabe também às marcas trabalhar com coisas que as pessoas já estarão receptivas. Então, entra a questão da familiaridade. Então, colocar o Mogli e a música do Somente o Necessário, justamente no mesmo período de veiculação que estava sendo no ano passado, do trailer do filme do Mogli, que passou por um remake, então foi algo interessante, porque, de uma forma subjetiva ou não, deu indícios. Então, entra a questão também, será que o consumidor lembraria mais do filme? Ou será que, quando eu estivesse no filme, eu lembraria também da marca? E associar, né? Exatamente, ocorrer essa associação entre os dois. Porque, de certa forma, acaba sendo positivo tanto para a anunciante quanto para a produtora do filme em si. Então, são vários apontamentos que fica mediante a todo o trabalho e a experiência que eu fiz de iniciação científica, justamente para que as pessoas compreendam que é bacana, sim, você utilizar de referências de outras áreas quando você faz uma propaganda, mas também de entender que a música tem uma dimensão sonora, que a música não há necessidade de ser colocada apenas como segundo plano em um comercial. Ela pode ser uma protagonista de um comercial, que foi a questão da IP mesmo, que pautou todo o comercial, o visual, em função daquela música do filme, apesar de não fazer nenhuma alusão real e direta ao filme. Só para completar também, essa dimensão sonora que a Aline fala, que a música tem, parece redundante. A música, claro, a música é sonora, mas não. A dimensão sonora é o poder discursivo da música, o poder de produção de sentido. Então, a música sozinha, ela é um discurso, ela é um texto. Não precisa de mais nada. Né? Então, e daí parte do pressuposto que ela falou também, de que há comerciais, a publicidade, em que a música é a protagonista, ou seja, é o discurso principal. O resto vem secundariamente. Então, não tem uma receita pronta quanto à produção de um comercial. Primeiro vamos pegar o produto que a gente quer vender, que a gente quer mostrar para o público, e depois a gente vai para os recursos. Seriam sonoros, visuais. O legal não tem uma receita pronta. Claro que tem um modus operandi, assim, uma forma que a gente, na correria da agência de publicidade, os caras acabam repetindo essa fórmula. Mas é legal para o aluno de publicidade pensar uma coisa: quando eu escolho, cada elemento de um material, ele carrega um sentido a mais, ele colabora com o sentido. Então não pode ser à toa. Por exemplo, a música Somente o Necessário, que é a música do tema de estudo de caso dela, do filme, ela no filme do Mogli, ela está num contexto em que o Mogli aprende a respeitar a natureza, então você só pode pegar da natureza o que te é necessário. Até uma mensagem que a gente for pensar em consciente coletivo, é uma mensagem que está na Bíblia, está na Torá, está no Alcorão, quer dizer, de você respeitar os recursos naturais. E quando ela vai para o sabão líquido de lavar louça, IP, ela carrega esse mesmo sentido de fundo. O problema de comunicação, a mensagem do comercial do IP é que ele rende mais com uma gotinha só. Então, tem uma coisa de gastar menos, de economizar, mas também ser responsável com o recurso natural. Quer dizer, a música já traz isso nela. O IP ia tratar disso, mas com a música vindo carregada com esse discurso, o discurso se amplia, se potencializa. Né? Então, tem tudo a ver, não é à toa, não é porque eu achei fofa essa música. Ela é fofa, mas é principalmente porque ela vai colaborar com a minha construção de discurso. E quanto à experiência que vocês tiveram na Semana de Comunicação, né, de Publicidade e Propaganda, aqui no Complexo Educacional FMU FEANFAAN, quais foram os jingles utilizados? Foram 3, né, que a Aline utilizou. Todos os 3 tinham essa relação muito, todos os 3, só antes dela contar como foram os detalhes, mas se você pegasse todos os 3, eles tinham exatamente isso. Era um casamento lindo, perfeito, entre o discurso que a música já tinha com o discurso que o produto queria corroborar. Bom, então, essa experiência
vocês vão contar no próximo programa. O público vai aguardar, porque o programa de hoje, depois da aula, fica por aqui. Eu quero agradecer a participação de todos e não perca, na próxima semana, mais um Depois da Aula sobre jingle. Até lá! Agora a leitura vão subir.